A paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês, meus amores? Falta disciplina para vir aqui mais vezes, né? Senhor amado. Filho do Senhor nosso Deus, né? Venha falar conosco, né? Nesse dia, quando você abrir esse vídeo, que o Senhor nosso Deus venha falar conosco. Amém? Deus me deu uma palavra já faz um tempo, e eu estava orando esses dias, perguntando, né? Sobre o canal que devo postar, né? Fazia tempo que eu não vim aqui. E o Senhor falou sobre esta palavra. Aí eu falei, é muito simples, né? Porque é tão simples essa palavra, mas, né? Amém, vamos falar. Porque às vezes tem coisas que eu acho que as pessoas sabem e quando eu falo, as pessoas não sabem, gente. Muitas pessoas que não são cristãs, né? Não sabem. E às vezes é uma coisa tão simples, né? Às vezes é algo que eu acho que todo mundo, né, sabe. Né? Inclusive os não cristãos. E eu me surpreendo e vejo que a pessoa realmente não sabe, gente. Igual eu estava falando para uma pessoa sobre o arco-íris, sobre a aliança de Deus, sobre o arco-íris. Na minha cabeça, gente, até as pessoas que não eram cristãs, né, conhecia sobre o arco-íris, sobre a história do arco-íris, porque é algo assim, né, que muitos conhecem, muitas pessoas sabem, né? E na minha cabeça eu achava que conhecia, né? E a pessoa não sabia, né? Eu não sei se tem outras pessoas, né, que não cristãs, que não conhecem, que sabem. Mas enfim, aí eu me surpreendi, né? Por isso que a gente deve pregar, falar. Às vezes a gente acha que a gente vai falar algo que a pessoa acha que já sabe, né? Essa pessoa ela conhece. E ela não sabe. E ela não conhece. Então, por isso que é muito importante a gente abrir a boca. Por mais que seja, às vezes, palavras simples, coisas que vêm na nossa cabeça, que são simples, a gente pode falar, porque a gente, né, se surpreende, como eu me surpreendi. Amém? Então eu vou falar essa palavra simples que pode chegar para pessoas que não sabem, né? Amém? Então tá escrito lá em João 14. Jesus estava falando, né, com os discípulos. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez. E vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. E já sabeis para onde vou e conheceis o caminho. É essa parte que eu queria, né, falar. E conheceis o caminho. Jesus estava falando sobre o caminho. E Tomé respondeu e disse, né? Disse Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vai. Deixa eu ver, gente, está ligado aqui. Nós não sabemos para onde vais. Como podemos saber o caminho? E disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, Jesus fala que ele é o caminho. Então, muitas vezes a gente acha que tem muitos caminhos, porque o mundo fala que tem muitos caminhos para chegar a Deus. Tem muitas religiões, muitas crenças, muitos caminhos que podem levar a Deus. Não tem só um caminho, assim diz o mundo, mas Jesus declara na palavra que ele é o único caminho, ou seja, a gente precisa conhecer Jesus, a gente precisa chegar até Jesus, porque ele é o caminho que nos leva para a vida eterna. Amém? Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Tem muita gente que está em lugares errados, caminhos errados, fazendo coisas erradas, achando que está fazendo certo. Igual Paulo, quando ele era Saulo, ele achava que fazia o certo, matando os cristãos. Ele achava que estava fazendo no nome de Deus. Então, ele estava tão cego pela religião, tão cego por aquele caminho que ele estava trilhando, que ele achava que era correto, que ele achava que ia para o céu fazendo isso. Então, isso é muito sério. Às vezes a gente está fazendo algo achando que está fazendo para Deus e não está. Lá em Provérbios, gente, em Provérbios alerta isso, em Provérbios 14, 12. Há um caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são caminhos de morte, que leva para a morte. Entendeu? Há caminhos que a gente acha que está, né, no caminho certo, que está bem, está tudo certo,
Mas no final dele a gente descobre que a gente estava no caminho errado, que a gente descobre que estava fazendo a coisa errada, que a gente não venha chegar nesse fim, nesse ponto, né, de chegar no final desse caminho e ver que a gente está fazendo a coisa errada, que a gente não está servindo a Deus como era para estar servindo, porque a única palavra, né, certa é a Bíblia. A palavra de Deus está aqui na Bíblia. Então não vem me apresentar outro livro que não seja a palavra de Deus. Muitos vão vir com cartilhas, né, com coisas para você e falar, ó, aqui, ó, a palavra de Deus. Não aceite. Se não está aqui, se não está de acordo com a Bíblia, com a palavra, não aceite, porque a palavra de Deus é a única verdade, né? A palavra de Deus. Jesus é o caminho, ele é a verdade e a palavra é Jesus. Em João 1, aleluia, glória a Deus. Vamos lá em João 1, porque Jesus é a palavra. Aqui fala, gente, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus. Aqui estava se falando de Jesus. E o verbo era Deus, e ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Vou dar uma olhada aqui. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Então, Jesus se fez carne, né? A palavra de Deus, que é o próprio Jesus, ele se fez carne, ele veio a este mundo. Então, Jesus é o caminho, ele é a verdade, ele é a palavra de Deus. Aleluia! Glória a Deus. Ele é o único caminho que nos leva para a salvação. Glórias, aleluia. Louvado seja o Senhor, Deus Todo-Poderoso, por essa palavra. Deus seja louvado. Deus seja louvado por essa palavra. Então, gente, era isso que eu queria, né, compartilhar com vocês. Né? Algo tão simples, mas que muitas vezes tem muitas pessoas que não conhecem. Tem muitas pessoas que precisam se despertar, porque eles estão no caminho errado, achando que estão fazendo a coisa certa. Mas Jesus, ele é vida, Jesus é o único caminho, Jesus é a verdade. É ele que nos leva para a vida eterna, aleluia. E na palavra de Deus também fala em Mateus 7, 13, 14, né? Diz que a porta é estreita, né? O caminho, ele é estreito, ou seja, esse caminho não é fácil trilhar, mas vale a pena no final. No final você vai encontrar a vida. Aleluia. Glória a Deus. Glórias, aleluia. E infelizmente o caminho, né, que aqui em Mateus fala, né, que o caminho para a perdição, ela é espaçosa, ela é fácil de você trilhar. Então, muitas vezes, né, é mais fácil a gente ir pelas nossas próprias pernas, pela nossa própria vontade, né, caminhar segundo o nosso querer, segundo a nossa vontade, mas esse caminho nos leva para a perdição, nos leva para a morte. O caminho estreito, o caminho difícil, né, que é de Jesus, que é andar com Jesus, que não é fácil, né, seguir a palavra, né, fazer a vontade de Deus, não é fácil, mas nos leva para a vida eterna. Glória a Deus, nos leva para o caminho eterno, nos leva para uma vida com Deus. Amém? Então, Jesus é a porta, Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida, é tudo sobre ele. E que possamos ter uma vida com ele, uma vida abundante com ele, uma vida alegre, uma vida feliz com o Pai. Amém? Glórias, aleluia. Eu sempre estou olhando aqui para ver, porque uma vez eu fui fazer uma oração aqui e estava desligado. E aí perde o som. Então tem que ficar de olho. Que o Senhor nosso Deus venha, né, falar conosco grandemente, passe essa mensagem para pessoas que não são cristãs, que estão em caminhos errados, né, para que essas pessoas sejam despertas hoje, em nome de Jesus. Vamos orar, vamos fechar os nossos olhos.
Senhor, meu Deus Todo-Poderoso, Pai querido, obrigada por essa palavra. Obrigada, Senhor Jesus, porque o Senhor nos mostra o caminho. O Senhor é o próprio caminho, Jesus. Obrigada, meu Deus, por essa palavra, por esse momento de oração, por esse momento, Pai, de comunhão, meu Deus, com os meus irmãos, com as minhas irmãs. Abençoa cada vida, Pai. Ó, Senhor, aquele, meu Deus, Pai, alcança essas vidas, Pai, que estão cegas, que estão, meu Deus, em caminhos tortuosos, que não encontraram ainda o Senhor Jesus. Pai querido, tira essas pessoas do caminho errado, da vida errada, Pai. Meu Deus, em nome de Jesus, que essas pessoas aceitem o Senhor Jesus, que elas trilhem o teu caminho, Pai. Guarda essas vidas, cuida, abençoa, dá-nos conhecimento, sabedoria, abre os nossos olhos, Pai, a nossa mente, em nome de Jesus, para que possamos enxergar como Paulo, Pai. Assim como o Senhor, meu Deus, teve encontro com ele, o Senhor, meu Deus, Pai querido, fez ele enxergar a verdade. O Senhor, meu Deus, tirou as escamas dos olhos dele, Pai, porque ele achava que estava andando no caminho certo, mas o Senhor mostrou para ele que não, que ele estava errado. E ele, meu Deus, começou a trilhar o teu caminho, começou a seguir Jesus. Oh, glória a Deus, aleluia. Pai, mostra a verdade para nós, mostra o caminho para nós, que possamos, meu Deus, Pai querido, entrar em comunhão e arrependimento, que possamos se arrepender, papai querido, que possamos, meu Deus, andar nos teus caminhos, Pai, quebrando os nossos corações, tira a dureza dos nossos corações, Pai, e coloca, papaizinho querido, Pai, a verdade, Pai, em nós, que possamos trilhar a verdade, que possamos confiar no Senhor, que possamos andar no caminho correto, em nome de Jesus, Pai. E eu oro em nome de Jesus, meu Deus. Alcança nossas vidas e guarda nossos corações, Pai. Alcança essas vidas, Pai. Que essa mensagem chegue em nome de Jesus para essas pessoas, Pai, que estão nos caminhos errados. Que elas se arrependam, Pai. Abre os olhos dela, meu Deus, em nome de Jesus. Que o Espírito Santo venha visitar cada vida agora. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Glória a Deus. Que o Senhor abençoe as nossas vidas hoje, que o Senhor nos abençoe e até o próximo vídeo, tá bom? Deus abençoe vocês.